Bem, antes de tudo, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui mais uma vez. Me sinto em casa, em Salvador. Me sinto parte da cidade, embora tenha nascido lá na fronteira, na cidade de Lajedão, mas na rua de Minas. Então, eu não sou baiano, sou baianeiro. É um pouquinho diferente de baiano, mas eu acho que é muito parecido também. O que eu pensei sobre esse tema, que eu gostaria de refletir com vocês, é o seguinte. Tem um conjunto de indagações que nas palestras que eu participo e nos debates que eu participo sobre personagem negro, que são, de certa forma, recorrentes. Eu queria refletir alguma dessas questões que aparecem e uma parte delas jogar no colo de vocês e deixar que vocês continuem depois refletindo. As questões que aparecem é o seguinte: o que é exatamente um personagem negro? Existe um personagem negro? Uma segunda questão é possível fazer uma dramaturgia negra no Brasil sem racializar o discurso? Será que os atores negros podem fazer um personagem branco? Como construir um personagem negro sem se aprisionar pelo contexto social e cultural do país? Em outros termos, será que é possível escapar da história que o nosso corpo carrega, da história do nosso tempo, da representação dominante sobre nós, que continuam controlando a produção audiovisual brasileira? Eu queria começar pensando por aí, em torno dessas questões. O meu ponto de partida é de considerar que o ator negro brasileiro, eu diria na América Latina como um todo, e seguramente também nos Estados Unidos, ele está condenado, né, a viver a história do seu tempo. Ele nunca vai conseguir escapar dos olhares e dos imaginários que reverberam nas mentes daqueles quando veem o seu corpo, quando veem a sua cara preta. Eu acho que nós, a cultura brasileira e latino-americana nesse momento, ainda não se libertou de um imaginário colonial sobre o negro. Então, uma atriz negra, ela ela como uma mulher negra na sociedade brasileira, nunca vai conseguir escapar dos estereótipos. Da mulher gostosa, sempre pronta para o sexo, sem carinho, sem precisar de ser cortejada, sem precisar de ser tratada como no imaginário romântico. Ou ela vai ser uma mulher feia, ou vai ser uma mulher subalterna, ou vai ser uma suburbana, ou vai ser uma puta. E atualmente, a menos pior das representações de uma mulher negra é de ser uma mulher negra radical, assumida, uma espécie de chatra contra o politicamente correto. Então eu acho que e no momento histórico atual, nós nunca escaparemos dessa multidão de olhares e de sentimentos que bate em nosso corpo negro, o negro mestiço, né? E que vai mexer nos nossos sentimentos, que vai excitar o nosso inconsciente, mas que pior do que isso, vai estar sempre tentando sufocar a nossa autoestima. Então, não adianta, do meu ponto de vista, tentar exercitar uma capacidade de distanciamento, porque nós vamos ser sempre prisioneiros desse olhar imaginário. Independente de nós participarmos de algumas tribos urbanas que tentam escapar do seu gênero, da sua raça, da sua classe social, ou seja, mesmo que nós tentarmos ser o Michael Jackson, nós não vamos escapar desse imaginário.
dois exemplos recentes na televisão brasileira que mostram essa pressão do olhar da sociedade sobre o ator negro. Eu acho que nós podemos tirar do casal Lázaro Ramos e Thaís Araújo. Lázaro Ramos, em uma novela em que ele começou fazendo um papel de galã, em que o público, grande parte do público massacrou nas mídias sociais, recusou o Lázaro no papel de galã. Mas o caso mais terrível do meu ponto de vista foi quando o Manuel Carlos disse que criou para Thaís Araújo uma Helena negra em uma das suas novelas. Nós vimos o que aconteceu naquela novela. Ela era para ser a protagonista da novela, mas no decorrer da novela, a novela migrou para uma jovem branca de traços arianos, que era chatinha, era mimadinha do início da novela. Esse personagem já estava na base da novela, pensado assim. Sofre um acidente, vira paraplégica e vira a grande protagonista da novela. E o personagem da Helena negra, que sempre foi, as Helenas sempre foram as condutoras das novelas do Manuel Carlos, ela vai se tornando, desde o início é construída como uma chata. Mas aí ela vai vivendo toda essa humilhação que de certa forma dialoga com a cabeça, com um certo imaginário racista do público. Ao ponto da gente ter aquela imagem ontológica, que eu acho que quem vê a novela e quem se preocupa com isso nunca vai esquecer, que é o personagem da Thaís Araújo de joelho, levando uma bufetada de uma mulher branca de traços arianos. Eu acho que essas são as imagens simbólicas que, de certa forma, confirmam essa minha impressão. Então, o branco no cinema e na televisão brasileira, eu acho que isso é diferente do teatro. O teatro permite alguma coisa diferente. Mas no cinema e na televisão, um branco pode viver um europeu, pode viver um indígena, como um personagem lá atrás viveu a Aritana, ou como outra novela, o protagonista indígena era um menino louro, um ator absolutamente ariano. Ou pode viver um indiano. Então o branco pode viver qualquer raça. O branco, no nosso imaginário colonial, para ele está predestinado o reino da terra e o reino do céu. Então ele tem essa grande vantagem de ser aquele escolhido para viver o ser humano. Enquanto que o ator negro, ou ator de traços indígenas, ele está sempre determinado a viver o estereótipo sobre ele. Ou seja, a representar a confirmação do estereótipo. Então eu acho que em síntese, nesse momento, o personagem negro, ele ainda está condicionado ele está sentenciado, a viver no seu tempo. Ele não pode representar o futuro, ele não pode representar nenhum desejo da sociedade, e nem pode fazer uma representação real daqueles segmentos negros que vivem não em condições de subalternidades, mas em condições de poder, em condições de classe média e por aí afora. Eu vou dar um salto no tempo para fazer algumas reflexões do presente, apontando algumas ideias de dramaturgia. Eu vou saltar toda a discussão existente, a bibliografia existente, sobre o negro no teatro brasileiro, saltando desde aquele do negro no século XIX, no personagem José de Alencar, saltando o Abdias Nascimento com suas peças, saltando a telenovela brasileira em todo o século XX, que está discutido no meu livro A Negação do Brasil. Eu queria partir aqui para o século XXI e pensar algumas coisas.
Eu estou meio dando um salto aqui no tempo para poder falar em 20 minutos. O básico do que apesar de todo esse salto histórico que eu estou dando, eu acho que a gente nunca superou um mal-estar civilizatório que começa desde o final da escravidão. Um mal-estar civilizatório que ronda a cultura brasileira, que é o que fazer com a imagem do negro. Isso está diretamente ligado à dramaturgia, diretamente ligado ao personagem negro. Eu vou dar uma marcha ré no tempo e retomar aqui uma coisa que eu encontrei já há bastante tempo em uma revista chamada Cinearte, que foi a primeira revista de crítica cinematográfica brasileira, uma revista que surgiu nos anos 20. O editor da revista, naquela época, escreveu o seguinte: quando deixaremos dessa mania de mostrar índios, caboclos, negros, bichos e outras aves raras dessa infeliz terra aos olhos do espectador cinematográfico? Vamos que por acaso um desses filmes vai parar no estrangeiro. Além de não ter arte, de não haver técnica nele, deixará o estrangeiro mais convencido do que ele pensa que nós somos. Uma terra igual ou pior a Angola, ao Congo. Então, em síntese, eu acho que esse mal-estar, ele é uma continuidade de um pensamento que não superou ainda as suas raízes coloniais, a sua formulação colonial. E todos os trabalhos, portanto, que são apresentados e que são criados para o negro na televisão brasileira e até mesmo no cinema, não consegue escapar desse desconforto. Ele tende a acentuar, né, o negro como prisioneiro do estereótipo colonizado sobre ele mesmo, o negro como representação da subalternidade, a miscigenação como grande característica da cultura brasileira, que resolve o problema do negro, mas não ameaça a hegemonia do branco, nem o ideal de branqueamento que vem desde o período da colonização. E a ideologia do branqueamento se tornou uma norma estética do audiovisual brasileiro, tanto do cinema quanto da televisão, e é por isso que nós não reagimos, que nós assimilamos sem crítica toda a produção audiovisual que, pior do que tratar o negro como estereótipo, que não apresenta o negro como parte das características da população brasileira. Se nós formos ver, a maioria dos filmes que são, especialmente os filmes blockbuster, que estão nas telas de cinema hoje no Brasil, a presença do negro é mínima. A sociedade brasileira é branca. A telenovela, todo mundo sabe disso a partir das minhas críticas. Até hoje, o elenco da telenovela brasileira raramente ultrapassa o número de 10% de papéis criados para atores negros. Então, tanto a norma estética do audiovisual brasileiro, ele está fundado na ideologia do branqueamento. E essa mesma ideologia é base da dramaturgia nacional. Eu acho que hoje nós não vamos ter tempo de discutir isso, embora seja o tema do momento, né? Mas se vocês observarem, entre um dos elementos críticos do Sexo e as Negras, é que o Sexo e as Negras sutilmente também defende o branqueamento. Sutilmente defende a ideia da democracia racial brasileira. Bem, então eu acho que esses são os desafios, quer dizer, isso demanda de todos nós que pensamos, que trabalhamos com a construção de personagens negros, que trabalhamos com filmes, com peças, com séries, né, em que trazemos a população negra, em que o personagem negro tem um papel de destaque, né. Esse é sempre o desafio. Então, ainda se faz necessário muitos filmes que vá trabalhar o drama racial brasileiro.
Tem milhares de temáticas que já foram exploradas pelo cinema americano que aqui passa de forma discreta. Por exemplo, eu acho que um drama típico do Brasil são os filhos de casais mistos que recusam a sua origem negra através da recusa da mãe ou da recusa do pai. Isso normalmente não é objeto da nossa dramaturgia. A criança negra no Brasil sofre um extremo racismo no seu dia a dia. São os mais desprotegidos. Racismo que vem através do cabelo, que vem através de milhares de formas. Recentemente eu vi uma história chocante. Semana passada eu vi uma história chocante em São Paulo. Uma criança que está num processo na justiça e estão decidindo se ele vai ser internado num hospital psiquiátrico ou não, uma criança negra. Por quê? Porque esse menino tinha cerca de 12 ou 13 anos, 12 anos de idade, e ele colocou na comida da mãe, ele pegou esses remédios de pressão, diluiu, misturou na comida da mãe, e a mãe quase morre. Ainda bem que ela foi socorrida a tempo. E quando perguntaram para ele, ele falou: eu odeio ser negro, eu não quero ter uma mãe negra. Daí isso mostra o nível que é essa tragédia, em que provoca em nós mesmos a recusa, mais do que a baixa autoestima, a recusa em ser negro na sociedade brasileira. Nós precisamos de filmes, precisamos de peças que trabalhem essa dimensão da sociedade brasileira. Então, tudo aquilo que começou lá atrás, na dramaturgia do TEM, com Abdias Nascimento, continua sendo necessário. Mas eu queria trazer algumas reflexões que me parecem novas, pelo menos no meu universo. Eu acho que nós estamos começando a ver um período em que começam a aparecer as bases de uma nova dramaturgia de origem africana. Ontem eu vi confirmado um pouco isso que eu venho pensando. Eu fui ver ontem a peça Exu, a Boca do Universo, dirigido e corroteirizado por Fernanda Júlia. Me informaram que essa peça é parte de uma série em que ela pretende fazer sobre 17 orixás. Parece que essa peça é a segunda ou a terceira. Então, que tendência é essa que eu quero chamar a atenção como um estímulo, ver nesse momento como um local de provocar parceiros, de provocar cumplicidades, de provocar futuras parcerias aqui também. Eu acho que está na hora de, além dos dramas, das histórias, dos personagens, que estejam voltados para a crítica do racismo brasileiro, está na hora de nós considerarmos a contribuição civilizatória que os negros trouxeram no Brasil através da cultura dos orixás, através das religiões de matriz africana. Ou seja, para além da contribuição da comida, da contribuição da música, da contribuição da dança. O Muniz Sodré tem um artigo muito bom sobre isso, chamando a atenção da população negra como uma das matrizes civilizatórias do país. E no nosso caso, eu acho que nós temos de considerar que essa contribuição civilizatória, né, ela vem desde a sociedade dos terreiros, desde dos valores de ajuda mútua, que vai contra a mentalidade dominante do individualismo capitalista, mas vai além disso, vai além de um imaginário distinto de compreensão da dimensão da existência humana. Ou seja, eu acho que nós temos de olhar um saber milenar que vem através da cosmogonia africana, que vem através do estudo dos arquétipos ou dos tipos psicológicos que estão dentro de cada orixá. Nós temos de
considerar que que nesses tipos psicológicos você tem dramas profundamente humanos, através da compreensão de que cada ser humano ele traz características distintas, ele não está dividido entre o bem e o mal, ele não está dividido entre a influência de Deus e o diabo. Né? Então, se você observa cada um dos orixás, eles têm comportamentos pessoais diversos, comportamentos sexuais diversos, dramas humanos diversos. Eles entre si se apaixonam, se conflituam, fazem parceria, fazem guerra, ou seja, tem um manancial de dramas humanos interessantes. Eu queria tomar como exemplo a consideração de que a cultura ocidental, até hoje, faz uma ponte do seu presente com a mitologia grega. Ontem, a segunda peça que eu assisti foi o Porquê Hécuba, que tem como base o texto do Matei Wisniewski, que não sei se pronuncia assim, que traz o elemento da tragédia grega para o presente. E Márcio traz desse presente para o carnaval baiano, na peça. O que interessa aqui é perceber que o drama de Hécuba, ao desafiar os deuses, com essa, como está dito lá no folheto da peça, né? Com um drama universal de todas as mães que perdem seus filhos, né? Ela continua, esse drama, ele, portanto, ele ainda nos serve no presente, ele serve como uma reflexão do presente, serve como uma reflexão, e no caso da peça do Márcio, vai além do drama da mulher que perde o filho, vai também para mostrar as discrepâncias, as diferenças dentro do carnaval baiano, dentro da sociedade baiana. Então, acho que esse é uma... Eu trago esse exemplo para dizer, a cosmogonia africana, né, ela é repleta de exemplos para o presente, que podem ser também aproveitados. E aqui eu não estou falando só de recontar o mito dos orixás, né? Eu acho que além disso, atualmente, por exemplo, eu estou lendo um romance, que aliás é uma série, eu estou lendo o primeiro livro dessa série, que chama Deuses de Dois Mundos. O primeiro livro chama O Livro do Silêncio, em que o personagem central desse romance é escrito por um paulista que está vivendo agora em Los Angeles. O personagem central é um cara, um paulista, um publicitário paulista que é filho de Exu. Então todo o drama desse personagem está baseado na cabeça de santo desse personagem. Então, o romance ele não está preocupado de explicar o mito do Exu, né? Isso é a base dramatúrgica do drama. Então, acho que essa é uma coisa que eu tenho buscado. Essa é uma coisa, de certa forma, que se vocês reverem Filhas do Vento, vocês vão perceber que os personagens femininos, e aí o próprio personagem do pai, que é o Zé das Bicicletas, que é inspirado em algum, mas os personagens femininos também são inspirados em orixás, e de certa forma, quando nós estávamos construindo aqueles personagens, a gente tinha essa referência, não, mas isso é característico de Ansan? Isso é característico de Oxum? Quer dizer, eu diria, eu não sei se eu estou falando especialmente na Bahia, que eu vejo e acompanho há bastante tempo, embora eu não tenha a oportunidade de ver todas as peças, o Bando Olodum, um grupo novo como o que eu vi ontem, né? Mas para mim essa é uma fonte que eu acho que pode nos dar originalidade, de contribuir para a cultura ocidental a partir da matriz civilizatória africana. Ou seja, sair do estereótipo que os africanos só contribuem para a cultura brasileira a partir do trabalho escravo, a partir do trabalho manual. Nós temos uma contribuição
cultural, além das danças, da música, além da comida. Nós temos uma base de contribuição dramatúrgica. Isso pode ser uma originalidade. Bem, eu gostaria, depois de entrar, se tiver tempo no debate, entrar na polêmica do sexo e as negras, que eu acho que é o tema do momento. Tá? Mas eu gastaria pelo menos 10 minutos para poder expor a minha visão. Era essa a minha contribuição nesse momento. Obrigado. Lembrando que ao longo das falas, acho que a gente já pode ir fazendo perguntas escritas e entregando a nossa equipe ali para otimizar esse tempo de pergunta. A gente vai passar para o Márcio, mas antes eu vou colocar uma questão em cima, vou acrescentar uma coisinha em cima, nem acrescentar, mas meu professor, né? Então você vai tentar me ensinar. Eu fiquei na qualidade de dramaturgo que está me sendo outorgada ao longo desses 4 anos, tentando criar personagens. Eu tenho percebido que existe uma gincana aí para quem escreve, os escritores, né? Para quem cria personagens, existe uma tarefa aí que é muito louca, que é de fazer com que o espectador, ou o leitor, ou o receptor, veja aquele material ali que seja 2 horas de espetáculo, ou, sei lá, 5 horas lendo um livro, que naquele pequeno recorte de tempo, a nossa função enquanto dramaturgo é passar toda uma extensão de vida de personagem, né? Que a princípio parece impossível para a gente, né? Então a gente, enquanto escritor, acaba selecionando qualidades dessas personagens que possam reverberar no receptor em outras camadas de pensamento, outras redes de sentimento. Aí a minha pergunta é, em relação ao estereótipo, né, trazendo essa dificuldade que nós, escritores, temos de tentar abarcar o universo em tão pouco espaço de tempo que eu tenho com essa leitora, por exemplo, naquele momento, então, desse espetáculo, que tem 1h30, essa dificuldade, por onde passaria esse meu critério de seleção das qualidades que eu vou separar de tal personagem para comunicar a ela? Eu não vou poder botar todas as qualidades, nem todos os acontecimentos dessa personagem, porque eu só tenho 1h30 com você de espetáculo, né? Eu vou selecionar, e assim, considerando que uma média de uma vida de 80 anos, eu vou ter que separar ali, né, sei lá, 0,1% do que acontece na vida daquela menina, e o público vai ter que entender aquela vida inteira, aquele 0,1% de informação. Isso não faz com que a gente trabalhe, sim, com o estereótipo? Que a minha pergunta é, o estereótipo ele não serve ao dramaturgo, ao escritor, de forma alguma? Na medida que o estereótipo é um condensamento de qualidades, né, de características e aspectos que reforçam um lado da personagem. Estava lembrando agora que eu estava escrevendo lá em casa uma outra história, e minha mãe perguntou, quem é esse aí? Eu falei, é um diplomata. Ela falou, mas na outra peça também não era diplomata? Você vai estereotipar agora essa galera como diplomata? Eu falei, não sei, mãe, daqui a alguns anos, de repente, vai ser assim, olha, você caracterizar um personagem negro como diplomata é um estereótipo. Mas hoje é a qualidade que eu consigo selecionar da personagem e comunicar à leitora para fazer trazer algum pensamento, né, sobre aquela realidade, né? Se vai virar um estereótipo, eu não sei. Aí que eu fiquei pensando, essa pergunta provocadora dela, se a gente tem que repensar um pouco o que é o estereótipo, se a gente está usando o termo estereótipo como termo correto, porque é como se o estereótipo fosse algo que não me servisse como dramaturgo. E eu penso que talvez seja... Eu não considero assim, uma ferramenta. Só falar rapidamente para passar, que eu achei que a regra era o Márcio falaria e depois a gente faria o debate conjunto. Não, só dizer rapidamente. Você tem estereótipos negativos e positivos, você tem de fazer essa consideração. Por exemplo, o estereótipo do japonês de ser crânio, de dominar a tecnologia,
um estereótipo positivo. Eu acho que nenhum japonês quer abrir mão disso. Acho que nenhum negão quer abrir mão do estereótipo de ser mais potente sexual e de ter a rola grande, entendeu? Então, aqui não é a crítica contra o estereótipo. Né? Eu estou dizendo que o estereótipo do negro é baseado na ideia da subalternidade do negro na sociedade. O drama, para mim, o drama hoje ele é cada vez melhor à medida que ele consegue fugir de todos os estereótipos que vêm do passado. Às vezes ele está fundando novos estereótipos, né? Mas essa é a qualidade dele. Agora, a comédia dificilmente vai fugir do estereótipo. A comédia precisa do estereótipo, quase, na minha impressão. Essa é uma das bases da comédia. Então aqui não se trata da crítica do dramaturgo de ter personagens estereotipados, né? Vou dar um exemplo dos novos estereótipos. O cinema do Tarantino está criando novos estereótipos. O cinema é cheio de estereótipos. Só que a grande qualidade uma das qualidades do Tarantino é te surpreender, porque você acha que o personagem dele vai para cá e ele vai para o outro lado totalmente diferente daquele anterior, né? Ele reverte, ele começa te dando a impressão que ele está usando os estereótipos clássicos de vários gêneros do cinema norte-americano, e você fica surpreendido o tempo inteiro, porque ele mexe em todos aqueles estereótipos. E um tipo de cinema que constrói novos estereótipos, né? Tanto que hoje você já até identifica um filme e fala, pô, esse personagem parece um personagem do Tarantino, né? Obrigado. Então ele está autorizado a trabalhar com os estereótipos, agora está trabalhando eles. Bom, estereótipo para mim é o que é plano, é o que não traz em si questão nenhuma. Então, para mim não serve para teatro, não serve para dramaturgia, porque não questiona, e ponto. Não está sendo, não passa. Mas, para mim é assim. Bom, eu vou falar sobre a criação colaborativa. Eu adorei que o tema fosse criação colaborativa, não fosse dramaturgia colaborativa. Explica isso pra gente. Porque eu vou falar de uma criação. Na verdade é o seguinte, o que o Josito falou, não, você não é professor. Nós somos todos alunos. Então, como todo cara classe média, baiano e tal, mestiço como eu, tem uma formação, pelo menos da minha geração, uma formação greco-romana, né, com toda essa mitologia e todas as consequências que essas mitologias greco-romanas e judaico-cristãs nos forjaram. Mas também, como todo baiano, eu sempre tive paralelo um olhar para essa outra mitologia negra, para essa outra formação, para essa outra fonte civilizatória do Brasil, de várias formas, pelo contato com muitas pessoas ligadas ou oriundas de famílias ou de descendência afro-brasileira. E um belo dia eu percebi que o teatro que eu estava fazendo tinha um degrau muito grande entre o palco e a plateia. Porque a gente tem uma plateia na Bahia, enfim, potencialmente de 80% de negros, e no palco a gente tem uma população de 90% de brancos. Ou tinha mais ainda quando eu comecei a fazer teatro. E isso me incomodava, e passou a me incomodar muito. E aí eu comecei exatamente a pensar numa dramaturgia que desse voz a atores negros, e que desse voz a questões que interessavam esses atores negros e essa plateia negra que não ia ao teatro, porque talvez não encontrasse no palco o reflexo de si próprio, né? O reflexo de suas questões, ou que não pudesse ver suas questões colocadas em cena de maneira que a Assembleia pudesse refletir sobre ela e discutir sobre elas.
E aí, eu também, por outro lado, por questões estéticas, eu fiquei pensando muito que, exatamente isso que você falou, que as formas teatrais, os gêneros dramáticos do mundo, a tragédia grega, o kabuki, o katakali, mesmo o teatro cristão medieval, todos eles partiram de raízes, de fontes religiosas, né? Dos ritos e dos mitos foram criadas as formas de representar a humanidade. E por que as religiões de matriz africana, tão ricas dramaturgicamente, tão carregadas de elementos cênicos, cenográficos, nunca se transformaram em um teatro que a gente pudesse identificar como a gente identifica a tragédia grega, todas as suas consequências e por aí vai. E aí comecei a pensar nisso e, bom, o jeito de eu chegar a algum lugar é não criar esse teatro, porque isso é uma criação de uma cultura, de gerações. Nenhum ser humano vai criar a tragédia grega. A tragédia grega foi sendo criada ao longo de muitos anos, até se consolidar naquilo que Aristóteles sistematizou como a tragédia grega e se dissolveu. A tragédia grega não durou mais do que 80 anos na Grécia, um período razoavelmente curto. E, enfim, mas investigar isso, investigar as possibilidades de que esses elementos todos dramaturgicos, que esses elementos culturais, que esses elementos cênicos pudessem se transformar em discursos que falassem sobre nós no século XX, quando eu comecei isso, nós no Brasil, nós aqui e agora. E aí, como minha história era calcada nesse imaginário branco, europeu, greco-romano, judaico-cristão, etc. e tal, era preciso me aproximar de matrizes, né? Vamos dizer assim, o que eu chamava de unidades matriciais dessa cultura, algum lugar, algum território onde isso fosse orgânico quase, né? Que fosse quase biológico, tão cultural que é. Então, eu me aproximei, quando fiz o Gregório de Matos Guerra, de várias pessoas e de várias associações e instituições de matriz africana. E sempre falo de Valdina Pinto, porque foi realmente assim, o DNA negro que mais bateu fundo, germinou, e que desde o princípio ela teve muito cuidado de cuidar de mim. Ela teve muito carinho ao cuidar de mim, da minha cabeça, do meu pensamento, de me ensinar coisas. Ela é a grande mestra que eu reconheço sempre como fundamental no meu desenvolvimento. E o Ilê, e o Olodum, e mestre de capoeira, e, enfim, uma série de artistas e pensadores e pessoas que podiam me ajudar, porque eu queria fazer um espetáculo com Gregório de Matos Guerra que contasse a construção da cultura brasileira, a construção da poesia brasileira, a construção no Brasil, e a tradição e a contribuição negra era muito forte, e eu não queria fazer um espetáculo para inglês ver, onde o negro aparecesse como um elemento exótico, etc. e tal. E como eu não tinha muita propriedade de colocar isso em cena, eu fui me cercando dessas pessoas que iam me dizendo, Valdina chegava dizendo, não é nada disso, é assim, assado, mude aí tudo, eu mudava tudo na mesma hora, sem questionar coisa nenhuma, e ia seguindo esses caminhos. Até que depois do Gregório, aí isso ficou mais forte em mim, e eu fiquei com vontade de fazer alguma coisa maior, e aí de me associar exatamente a alguém, a alguma coisa, a algum lugar, que foi o Olodum quem primeiro assinou com a possibilidade de a gente fazer um trabalho conjunto, e foi criado o Bando de Teatro Olodum. No Bando de Teatro Olodum, a gente começou com a ideia de fazer uma tragédia grega, As Bacantes.
mas já numa outra perspectiva, na perspectiva de que Dionísio seria as culturas africanas, porque essa é a história de Dionísio. Ele vem para... enfim, é uma história comprida, mas a mãe dele é morta por inveja das irmãs dela, que estava tendo uma relação com Zeus, e ela está grávida e ela é incendiada, o castelo pega fogo, tudo pega fogo, e Zeus arranca o feto da barriga dela e bota na coxa e vai embora e germina o Dionísio na coxa e entrega ele na Frígia para ser cuidado pelas ninfas, etc. e tal. E lá ele aprende a arte do vinho, né? de criar, de cultivar o vinho, e volta para vingar a morte da mãe e instalar a sua cultura. Então tinha um pouco a ver isso dessa vinda como escravo e da vitória da cultura, né? Da civilização, dessa coisa civilizatória. Mas aí eu soube que Zé Celso estava montando, eu falei, não, deixa o cara montar, porque o cara é melhor que eu quero ver o que ele vai fazer, deixa eu fazer outra coisa. E aí começamos um trabalho de pesquisa de como criar um personagem, e como criar um método de trabalho com atores negros, que em sua maioria vinham de um teatro subterrâneo, eu não gosto da palavra periférico, porque não é periférico, mas é subterrâneo, invisível quase, e tinham muitas formas de representação ali, quer dizer, muitos estilos de performance, e tinha muito jeito de representar as relações humanas, os sentimentos humanos, as coisas todas que eram diferentes de como o ator branco ou o ator formado pela academia ou o ator formado num grupo central, de centralidade e visibilidade, que segue uma série de padrões e de normas de representação que vem de tradições europeias ou americanas, que não vem de tradições africanas, que não vem de tradições da dança popular, do carnaval, do candomblé, etc. e tal. Vem de outras matrizes. Então a gente tem um padrão. Quando você fala da Globo, a gente vê que tem um padrão de representação na Globo que é branco. E mesmo muitos atores negros assumem esse padrão de representação branca. Então a questão do ator negro é também, e eu acho que isso, por exemplo, é a grande força de Lázaro. Ele tem um jeito de representar que é negro, ele tem um estilo de representar negro. E isso existe. Eu posso identificar, a gente pode identificar, se eu falar alguns nomes de atores aqui, vocês vão identificar quem é, de fato, porra, esse cara é um negão. Mesmo que ele esteja fazendo, sei lá, qualquer papel, mesmo que ele esteja fazendo uma tragédia grega, ou um Shakespeare ou Molière, ele será um negro representando Shakespeare, Molière ou uma tragédia grega. E então eu tinha aquele material estético, humano e provocativo muito mais interessante do que toda a teoria ou toda a minha experiência com Brecht, com Molière, com Shakespeare, com tudo, porque eles eram tudo isso, eles traziam tudo isso de alguma forma. Então a gente foi construindo um método de trabalho, de criação de personagem como célula do teatro, que era baseado na convivência com o dia a dia. Então, como a gente estava no Pelourinho, a ideia inicial foi: vai para a rua, vê personagens na rua que você gostaria de trazer para cá e traz para cá, e começa a representar, e começa a buscar outros personagens. Uma bomba? Acho que deve ser um celular. Outros personagens que são dessa categoria. E começamos a criar a ideia de um personagem, de uma máscara social, de um personagem coletivo. Então eu sempre cito o exemplo, por exemplo, da Baiana de Acarajé, que Rejane construiu e faz, de Opaió, que vem dessa nossa praia, que ela é a Baiana de Acarajé. Ela não é uma Baiana de Acarajé, ela não é um personagem singular. Ela é um coletivo de mulheres que alimentam o mundo com sua cultura, que alimenta a família, que alimenta a cidade, que vive disso, que vive de alimentar os outros de sua cultura.
E Rejane foi, pesquisou várias baianas e trouxe esse material para a sala de ensaio. Então, começa a partir daí essa questão da criação colaborativa. A princípio, os atores começaram a criar personagens e trazer esses personagens a partir do contato com o dia a dia, com o cotidiano. Mas aqui ele se debatia com outros personagens e eu comecei usando uma palavra que tem geralmente um sentido negativo, mas que ela pode ter um sentido positivo, a manipular esses personagens como se manipula elementos químicos, como se manipula fórmulas, a juntar um personagem com outro, a provocar reações a partir de dizer, você agora, então tá, seu personagem teve um caso com aquele personagem ali. E aí isso resulta numa nova relação, ou numa nova situação que os dois atores nunca tinham pensado, nunca tinham planejado fazer. Então, assim a gente foi criando as peças a partir de um processo onde eu ia provocando o tempo inteiro, construindo roteiros, às vezes invisíveis, às vezes não ditos, e para ver no que dava, e vinham elementos de lá, e a gente começava a construir isso, e a construir diálogos, e a construir roteiros, e por fim, e ao longo do tempo, eu ia organizando isso, editando tudo isso, devolvendo para eles improvisando de novo, eu reeditava, até que o texto tinha uma forma, um formato que tinha uma origem, numa ideia minha, num processo de condução que eu ia levando, em materiais que vinham vindo, mas não só dos atores, de leituras, de outras coisas que eu ia colocando ali, ou escrita mesmo, que eu escrevia em casa e dava para eles, e uma finalização que também era amarrada e assinada por mim. Mas isso foi dando em vários outros processos, né? Porque cada espetáculo é um processo em si, dois processos não se repetem, porque senão vai dar na mesma peça, né? Vai dar no mesmo espetáculo, e a ideia é que você faça um novo espetáculo a partir de um método, que esse método sim segue um caminho evolutivo, mas segue um caminho mais ou menos reto, que é sempre a escuta e a troca e a combinação de vários elementos que estão ali juntos naquele processo. Mas o que mais me importou em tudo isso foi a criação da minha própria identidade, e que foi uma criação coletiva, foi uma criação colaborativa. Com a convivência com esses atores negros que vinham desse teatro, que traziam elementos novos, que traziam muitas coisas, e que traziam principalmente a pele negra, e a convivência com eles em outros elementos que eu já frequentava antes, como por exemplo aqui nesse teatro. Quando a gente chegou aqui pela primeira vez, os funcionários, etc e tal, todos olhavam a gente meio estranho. Eu sempre tive entrada aqui, sempre vim aqui, sempre fiz coisas aqui. Mas quando veio aquele grupo de negros para cá, era estranho, era esquisito. Mas aí depois, quando esses mesmos segurança, etc e tal, técnicos e tal, assistiram o espetáculo, eles se identificaram absolutamente com os atores, e mudou toda a relação. E os atores passaram a ser atores agora, não mais negros que chegavam no teatro. E isso foi criando em mim, construindo em mim um sentimento de indignação com uma série de coisas, um sentimento de compromisso com essa indignação e com a capacidade que essa indignação tem de transformar as coisas, porque isso tem que se transformar numa luta, tem que se transformar em alguma coisa, porque a gente não aguenta tanta indignação junta, reprimida e guardada. E foi criando e construindo em mim uma identidade nova, uma identidade negra que eu
brasileiro não tinha. E isso para mim foi enfim, a minha melhor criação com o bando de Teatro Lourinhã. E isso se repercute agora em vários outros processos, vários outros trabalhos, várias outras relações com o mundo. E algumas coisas que você falou, apesar de não ser exatamente o meu tema, mas são também porque a gente sempre questionou isso. O que é um teatro negro? O que é um ator negro? O que é um personagem negro? É aquele que tem a pele, é aquele que tem os traços raciais, enfim. Ou é aquele que tem a cultura, é aquele que tem a vivência, é aquele que tem um compromisso, qual é aquele? E isso foi criando também em mim uma questão em relação a outras coisas. Por exemplo, o Royal Shakespeare Company bota aleatoriamente atores negros para fazerem papéis nas peças de Shakespeare. É um princípio deles, eles ignoram qualquer coisa. Então, podemos ter um Hamlet onde a Ofélia é negra, mas o pai dela é branco, o irmão dela é branco. Enfim, não existe essa... É como se ignorasse também a questão racial. Porque essa atriz negra atua como qualquer atriz shakespeariana. Ela tem o mesmo pulso, o mesmo ritmo, a mesma forma de falar, a mesma forma de se mover, a mesma forma de estar em cena, a mesma forma de estar no mundo que todos os outros colegas dela brancos que estão no palco. E isso, para mim, não é exatamente isso. Então, quando a gente pensa, um ator negro pode fazer um personagem feito para branco, a gente tem que pensar também na cor do personagem, na raça do personagem, no discurso do personagem. Às vezes ele é um personagem que pode ser feito por qualquer ator. Às vezes ele é um personagem que não deve ser feito por um ator negro. Às vezes ele é um personagem que precisa ser feito por um ator negro para dar uma outra leitura ao espetáculo. Então, você falou de Hécuba, e eu já estava pensando em falar de Hécuba. Porque Hécuba tem uma história muito interessante. A gente tem trabalhado, quer dizer, o Vila Velha, a gente criou a Universidade Livre de Teatro Vila Velha, que é um programa de formação de atores onde todas essas questões entram em jogo. Não só técnicas de estar no palco, mas questões de por que estar no palco. O que a gente precisa falar em cima de um palco, nesse momento, e para quem. E aí começou uma questão, porque a gente fez uma leitura do porquê Hécuba. E na leitura, como era uma leitura, não tinha muitas questões a respeito disso. Então, apesar de eu ter feito a distribuição já dos filhos de Hécuba serem atores negros, a atriz que fazia o papel da menina, filha do pastor, que é o personagem que conduz de fato a história junto com Hécuba, são duas histórias paralelas, era uma atriz branca que fez. Quando a gente resolveu montar, a gente sentou, eu falei, porra, você fez muito bem a leitura, mas você não vai fazer o papel, porque eu preciso que seja uma atriz negra. Ela ficou enlouquecida, claro, porque é um papel incrível, é um papel muito bom. Então ela falou, mas porra, se eu fosse negra eu poderia fazer? Eu falei, poderia, mas você não é negra, você é branca e não vai fazer. Quem vai fazer é a que está fazendo, a Iona, porque é negra. Ela falou, mas isso é um absurdo. Eu falei, porra, é um absurdo. Agora você imagine quantas atrizes negras já tiveram que ouvir que elas não iam fazer determinado papel porque elas eram negras e precisavam de uma atriz branca. E isso gerou uma longa discussão dentro do grupo, e ontem o Matei assistiu o Hécuba, e uma das coisas que ele notou e achou importantíssimo para a visão que ele teve agora da peça dele, foi o fato dos filhos de Hécuba serem negros. Porque isso muda, ou dá uma leitura nova à peça. Enfim, tudo isso do carnaval, etc e tal. Mas na Universidade Livre, essa discussão foi mais adiante, porque a gente também estava fazendo Frankenstein, e um belo dia, para provocar mesmo a reação, eu separei vários grupos. Um grupo de homens brancos ia contar a história a partir do ponto de vista do cientista,
um grupo de mulheres brancas ia contar a partir da noiva, um grupo de mulheres brancas a partir da mãe do cara, e um grupo de atores negros ia contar a história a partir do ponto de vista dos empregados da família do cientista. Aí isso foi um caos dentro do ensaio. Né? Por que os atores negros é que iam fazer os empregados? Bom, isso foi genial porque foi uma discussão muito forte sobre essa questão do papel do ator negro e de que ponto de vista a gente pode contar as histórias. Evidentemente, se a gente está contando uma história que se passa em Genebra e a gente esquece na história de Frankenstein, apesar de ser muito forte o fato de uma empregada ser condenada por um dos crimes do monstro, essa empregada no Brasil tem que ser negra, porque ela é fundamental. E o público, quando encarar uma atriz negra sendo enforcada, e essa atriz negra por um crime que não cometeu, e que o branco, o patrão dela, sabe que não foi ela e não impede ela de ser executada, tem um componente político muito forte, muito mais do que ignorar isso, muito mais forte do que dizer, não, a atriz negra tem que fazer o papel da noiva do cara porque é o principal papel. Também é uma leitura, também é uma posição política, mas eu acho que o que mais importa é que discurso o ator negro pode fazer a partir de um personagem, a partir de uma peça qualquer. Então, eu estou agora com duas outras peças e que eu estava pensando aqui, curiosamente, são dois diálogos, são duas peças com dois atores, e nas duas é um ator negro e um ator branco. Então, o último Godot, que é uma peça curta que o Beckett encontra com Godot, que é um personagem, de uma peça dele, e o Godot é negro, é Heleno Sacramento, ator do bando, e o Beckett é o Vinícius, que é um ator branco da Universidade Livre. E a outra peça é A Mulher como Campo de Batalha. É a história de uma mulher da Bósnia que foi estuprada na guerra interétnica, né? Por uma questão militar, por uma questão de guerra, ela foi estuprada, está grávida e está no hospital e tem uma voluntária americana branca que começa a conversar, está lá para cuidar dela supostamente, mas que vai se desenvolvendo toda uma história também de dominação, também de estupro cultural, também de uma série de coisas, outras, que estão nesse universo feminino, que estão nesse universo da mulher. Então, quem me pediu para fazer essa peça foi essa atriz, que eu não deixei fazer o papel da menina, que era branca, e uma outra atriz branca. Novamente eu falei, você vai fazer o papel da americana, mas a outra, a mulher da Bósnia estuprada, vai ser uma atriz negra. E por que isso? Porque é óbvio, porque a mulher negra é muito mais estuprada do que a mulher branca, diariamente, cotidianamente, de várias formas. Então, quando isso está em cena, mesmo que a leitura, mesmo que o espetáculo não seja sobre isso exatamente, seja sobre uma questão mais genérica, essa questão também está ali dentro. Então, a gente consegue abrir a discussão para outros mundos de discussões, para outras questões políticas. Então, é isso. Isso é um pouco também de merchandising, porque as três peças estão em cartaz, vocês podem... Cuba está hoje é o último dia e as outras duas vão estar terça e quarta, uma às 7, outras às 8h30. Então vocês podem assistir e a gente continuar a discussão depois de discutir essa questão da inserção de um ator negro numa dramaturgia que não prevê um ator negro para fazer aqueles papéis, mas que o encenador propositalmente fez questão de que fosse assim. Poderia fazer com dois brancos ou com dois negros, ou ignorar isso, o negro fazer qualquer papel, mas isso é muito, para mim, é muito importante que essas vozes sejam ouvidas de diversas formas, em diversos níveis, para exatamente sair do estereótipo, sair do plano, entrar
né, no multidimensional. Pronto. Aí, só para não ficar desequilibrado, após a fala do Joel, eu dei uma palavrinha, aí eu vou dar uma palavrinha em cima também. Muito importante essa questão de relativizar, né, a posição do personagem negro e do ator negro, né, dentro da dramaturgia. O exemplo da peça Frankenstein, por exemplo, onde você coloca o negro fazendo a subserviente, né, a serviçal, e o monstro, mas dentro de uma rede de sentido que faz que, se você conecta com essas redes de sentido, você entende toda essa conexão. E aí faz com que a gente não rejeite essa posição subalterna, pelo menos em termos profissionais, de cara. Então é importante a gente, né, se aprofundar na obra, ou então, para entender as razões tanto da dramaturgia quanto do diretor, para, a partir daí, questionar se é um estereótipo ou não. Muito interessante. Mas a minha pergunta vai ser sobre a questão você não vai fugir? A gente entende a dramaturgia colaborativa, você coloca os atores numa pesquisa de campo que trazem para o ensaio dados e qualidades e aspectos que contribuem para o personagem, e aquilo você formata máximo o dramaturgo no texto. Seria a dramaturgia colaborativa. Ela não é coletiva, por quê? Para mim existem três coisas. Existe a criação coletiva, a dramaturgia colaborativa e a dramaturgia com colaboração, vamos dizer assim. A criação colaborativa e a dramaturgia colaborativa, ou seja lá que nome tenha. Mas a criação coletiva, várias pessoas se juntam e partem de uma ideia coletiva para construir um texto coletivamente. Ou seja, na improvisação e numa longa discussão, isso fica, isso não fica, o que vem primeiro, o que vem depois, como é a estrutura. Porque a dramaturgia, para mim, não é o texto, né? Dramaturgia é uma estrutura. Eu fiz 1 ano e meio de arquitetura na minha vida e isso me serviu para pensar estruturas. Foi assim, meu grande aprendizado na escola de arquitetura é que tem que ter uma planta baixa que você tem para construir um edifício. Você tem que saber para que ele serve, em que terreno ele está sendo construído e que recursos você tem para construir. Então, uma peça de teatro ou qualquer outra coisa, para mim é isso, e a dramaturgia é essa planta, esse plano, né, essa estrutura. Acabei de falar de você. Foi. Ela e a Branca. Ah, foi ela? Do Frankenstein ou não? Do Ecobar? Da mulher como campo de batalha e do Eco. Te conhecemos. Bom, enfim, a criação coletiva é isso, quer dizer, todo mundo coletivamente não tem um papel do que faz isso, todo mundo faz isso. Numa, vamos supor, dramaturgia colaborativa, ou seja lá o que for, eu tenho um plano, eu construo um plano, eu tenho a ideia, eu tenho o autor, ou quem assina o texto, basicamente, tem uma condução, colhe os materiais necessários, coisa que aquele coletivo não faria sozinho. Faria, talvez melhor até, mas de outra forma. Aquela forma ali depende de um autor, de alguém que conduz, que manipula, que diz isso sim, isso não, sem muita discussão. E os atores sabem que estão nesse processo. Sabem que estão no processo de colher material e jogar ali para alguém arrumar. Eles não têm a preocupação de arrumar, de estruturar, de construir, de finalizar, de dar um sentido. Eles jogam o material, né? Como na improvisação. Você tem improvisação lá, os atores às vezes enlouquecem, entram em catarse, entram em surto. Aí o diretor vai depois e organiza aquilo tudo, joga 99,9% fora, porque ninguém sabe mais o que fez exatamente. E pega alguma coisa, assim, um gesto, uma relação, um sentimento e tenta reavivar.
E é isso, quer dizer, uma coisa colaborativa, uma construção colaborativa de um texto, conta com a colaboração não só dos atores, às vezes de pessoas que vão assistir o ensaio, às vezes do músico, às vezes de pessoas entrevistadas. Então, por exemplo, o último espetáculo que eu fiz com o Bando Pensa, a maior parte do texto é dita por Valdina, por Buli Buli, por Cacau do Pandeiro, por Elbome Cici, por pessoas que deram depoimentos, estão lá gravados, e o texto é mais deles do que dos atores. E eles simplesmente falaram o que pensam, o que sentem, o que trazem em si, o que construíram ao longo do tempo, e isso é cortado, editado e botado lá. A mesma coisa é feita com os atores improvisam, e alguém corta, edita e bota lá naquele lugar que, junto com outra coisa que não tinha nada a ver com aquilo, faz um outro sentido, cria outro sentido. Então, eu penso numa dramaturgia colaborativa nesse sentido, em que há muitos colaboradores, mas há um autor que provoca e que organiza. Talvez até uma dramaturgia mais honesta, né? Porque nós dramaturgos também pegamos a colaboração de muita gente através de pesquisa invisível, né? A gente pergunta para ela, eu pergunto para ela uma coisa que é para uma dramaturgia que eu estou fazendo, mas eu não assumo que é uma dramaturgia colaborativa, porque também ela não está dentro de um contexto de ensaio. E mesmo os autores que trabalham com grupos, por exemplo, ou os grandes autores, o Molière, o Shakespeare, o Brecht, ou seja lá quem for, eles trabalhavam muito com o elenco. Né? Brecht, por informações, ele só nomeava os personagens depois de ensaiar com os atores. Os personagens não tinham nome inicialmente, depois ele ia criando os nomes a partir do trabalho com os atores. Então, sempre, o teatro é uma arte colaborativa, né? Sempre foi e sempre será, mas, enfim, mas há autores, há pessoas que organizam determinados discursos dentro do teatro. Então, o figurinista não necessariamente tem que desenhar tudo em casa e trazer pronto. Ele pode jogar uma porrada de pano de roupa na mão dos atores e começar a desenhar, a construir o figurino a partir daí. Assim como o músico pode jogar uma porrada de coisa na mão dos atores e organizar esses sons. Né? Os sons e o figurino e o cenário, etc. e tal, não deixam de ter um autor, alguém que organiza as ideias. Apesar dele ter sido criado a partir de muitos elementos dados por muitas pessoas. Gente, seguinte, essas duas perguntas que eu fiz para o Joel e para o Márcio foi só para incitar outras perguntas, né? E para startar o debate que começa agora. Acabou de sair uma medida provisória proibindo as escritas das perguntas entregando para a Lili. Falaram que isso era cercear o direito da fala, enfim, teve uma comissão que se reuniu e definiram, não é provisória não, é definitiva na verdade, né? Uma medida definitiva de que não vai ter isso mais, em favor da liberdade de expressão oral. Então a gente vai iniciar agora esse momento. É uma pena que o tempo é muito curto, né? A gente tem basicamente meia hora para esse debate através de pergunta, então seria massa se seria massa a pergunta ser sintética, assim, direta. Pode ser uma alfinetada ou uma coisa mais direta mesmo, para a gente otimizar o tempo para os outros fazerem a pergunta. Então, sem perder muito tempo, a gente já vai abrir já aqui para quem tiver interesse em lançar uma pergunta, tanto para a temática do personagem negro na ficção dramática, onde o Joel abordou a questão dos estereótipos, e a construção colaborativa na dramaturgia apresentada pelo Márcio Meirelles. Quem se apresenta é só levantar o dedo que o nosso colega Valmir está com o microfone para dar voz ao público. Comissão, ninguém tem pergunta, tá vendo? Então não cerceamos o direito de ninguém.
Alguém tem uma pergunta a fazer? Então eu vou continuar com as minhas... temos a pergunta a fazer. Ali. Primeiro, boa tarde. Agradeço a oportunidade, estou achando fantástica. Na realidade, não sei se é uma pergunta ou uma reflexão sobre os 2 dias, que eu, infelizmente, só pude vir 2 dias, na sexta-feira, para ver o debate de Ana Maria Gonçalves e da Grace Passou, né, que eu achei muito enriquecedoras as falas, e também para poder vir hoje. E aí eu acho que as palavras que mais me vieram à mente, que mais ficaram marcadas nesses 2 dias, foram representatividade e estereótipos. Tanto no primeiro dia, quanto no primeiro dia que eu consegui, né? E hoje. E aí eu estava remetendo muito a minha história, né? Quando a Ana Maria Gonçalves estava falando, na hora que eu cheguei, falou-se também da representatividade do teatro infantil, né? Dos personagens negros. Eu não lembrei do teatro, mas eu lembrei da televisão, né? Porque quando eu era pequena, eu lembro que assistia os desenhos, eu não me sentia nos desenhos. E, no entanto, o primeiro desenho que eu achei mais interessante foi Caverna do Dragão, né? Porque tinha aquela personagem indiana, negra, que eu achava ela linda, né? Eu olhava para ela e falava, meu Deus, né? E ela não era a melhor amiga da personagem principal, ela estava no mesmo patamar de igualdade, então para mim, criança, naquele momento era maravilhoso, né? E, assim, e principalmente nesse processo que a gente está vivendo, nesse pós-eleição, né? desses medos e dessas raivas que afloram, né? Eu postei algumas coisas no dia desse, uma pessoa da minha família disse que eu era... Aí a gente veio para a parte do estereótipo, que eu agora estou com obsessão com racismo. Tudo seu agora é racismo. E eu falei, puxa, tudo meu é racismo? Será que é? Porque até eu comecei a me questionar, será que é? Também é, né? Então, quando eu me deparo com esses questionamentos aqui, eu vejo que eu não estou no caminho errado. E aí uma amiga minha do Rio de Janeiro... São outros obcecados. Uma amiga minha do Rio de Janeiro, que é pedagoga, ela postou uma experiência que ela fez na sala de aula. Acho que algumas pessoas já viram uma foto de uma Branca de Neve negra, né, com a mesma roupa, com a maçã, e ela colocou isso na sala de aula. E todas as crianças disseram que aquela ali era ou a bruxa ou a madrasta. E para mim aquilo ali eu falei, não, então não estou no caminho errado. E aí ela começou, né, ela relatou, que começou a falar com ela, essa daí será que não pode ser a princesa? E aí as crianças responderam, não é a princesa porque ela é preta. Não tem princesa preta. Aí ela, não, tem teve um desenho da Disney, a Princesa do Sapo, e aí que as crianças começaram a pensar. Então, estereótipos e a representatividade, eu acho que talvez a minha geração já comece a ver algumas coisas de uma outra forma e comece a disseminar isso, né? Não, eu geralmente tenho acho que é um preconceito da minha parte sempre achar que essas ideias retrógradas, né? E elas são mais associadas às pessoas de mais idade, quando na realidade a pessoa que me chamou de obsessiva racista tem a mesma idade que eu e é da minha família, então eu fico muito mais chocada, né? E quando é com crianças, eu acho que, não sei, talvez seja ainda uma possibilidade da gente rever isso, né? Acho que a gente ainda tem uma chama de voltar atrás, de rever as coisas de outra forma e tentar passar outras informações, outras mensagens. Talvez não ver o resultado, mas pelo menos plantar, né, e direcionar, mostrar alguns caminhos diferentes daquilo que está hoje posto, que é uma coisa que tem que ser sempre discutida, conversada, alguns mais simpáticos, outros menos, mas eu acho que é válido e atitudes como essa, propostas como essa de vocês, de rever também a dramaturgia, eu acho muito interessante, muito válido. Deixa eu falar um negócio aqui sobre isso, não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Não, eu estava em Cabo Verde, eu tenho um amigo em Cabo Verde, estava lá fazendo um trabalho e era aniversário da filha dele, que é pequena. Então ele falou que tentou comprar uma boneca negra para ela em Cabo Verde e não tinha. Ele tentou ir em Portugal, porque ele é português, não conseguiu. Aí eu falei, porra, Cristina tá vindo para cá, eu vou pedir para ela trazer uma boneca preta para dar para a menina. Ela não conseguiu, cara. Ela foi em 2 shoppings, todas as lojas de brinquedo, e não tinha nenhuma boneca negra de Salvador. E a atendente de uma das lojas era negra. E ela aí falou, porra, aí ela falou, pois é, e quando chega a boneca negra, vende rapidinho como água.
Esse dado é mais louco ainda. Porque mesmo sendo um produto de fácil consumo, as fábricas, as lojas não investem nisso. Quer dizer, por quê? Como diria Écuba, por quê? Os dramaturgos também podem investir nisso, né? Nesses personagens, então. Então tem demanda, né? Para esses personagens, né? Temos mais uma pergunta. Lembrando que logo após a gente vai ter a leitura dramática de um texto inédito que faz parte do projeto, né? Ele tem um caráter expositivo e investigativo. Investigativo agora, dessas discussões, e no sentido de expor também e divulgar novos dramaturgos negros com a dramaturgia contemporânea que está sendo feita agora nesse momento. Mais uma pergunta. Então, boa tarde. Primeiro, parabenizar vocês pelo projeto, né? Tá super bacana, venho acompanhando desde o início. Eu sou atriz, né, negra, e me incomodo muito porque eu recebo vários convites para fazer o tempo inteiro personagens, como você falou, Joel, negros, né, de estereótipos negros, prostituta, o tempo inteiro. E daqui de uns dias para cá, de uns meses para cá, eu comecei a negar alguns trabalhos porque cansa, né? O tempo inteiro chamada para fazer prostituta, o tempo inteiro prostituta ou coisa do tipo, né? Isso me incomoda muito. E aí eu fico me perguntando, Márcio fez uma colocação sobre a escolha de uma atriz negra para fazer a mulher que foi estuprada, né? A gente não vê muito na mídia, mas a gente sabe que tem muitas mulheres brancas que são estupradas, né? Só que não está muito na mídia, a gente sabe que existe. Não seria reduzir a uma suposta verossimilhança, colocar uma negra como uma mulher estuprada? Não seria legal, interessante como um encenador de atores negros também, tentar mudar um pouco, inverter isso, né? Você já faz isso um pouco, mas... Vá ver a peça. Eu vou ver sim. Agora... Porque não é só sobre isso, quer dizer, não é sobre isso. Assim, a discussão, enfim, esse é o tema, mas não é o tema somente o estupro sexual, quer dizer, a violência sexual, né? Inclusive isso é falado, assim, isso, inclusive nas guerras da Bósnia, os caras, os estupradores, não eram levados a isso por um desejo sexual. Era uma tática de guerra, era desmoralizar o inimigo. Então não é uma questão, não passa por aí, entendeu? Não passa por esse estupro, somente essa violência sexual. Passa por um estupro cultural, social, político, econômico, pelo fato de chamarem você só para fazer prostituta. Isso é um estupro. E eu acho que a mulher negra é muito mais estuprada nesse sentido, porque é pelo branco e também pelo homem negro. Duplamente tem que lutar para sobreviver e para se manter, né? Então, não é... Agora, respondeu? Está satisfeita? Tá bom. Fazer a pergunta. Queria comentar isso. Deixa ele comentar isso. Ele vai comentar em cima. Não, eu acho que essa coisa vem do lugar também. Porque, veja bem, agora vamos entrar na polêmica nacional do momento, o sexo e as negras. Olá, só temos 15 minutos, hein? Sexo e as negras, quase uma hora de conversa. Márcio Meirelles e o bando, como é que chama? O Bando Olodum, continua chamando? O Bando Teatro Olodum, fazendo uma peça onde ele faz essa reversão, tem um sentido. Mas é do Márcio dirigindo, Márcio Meirelles dirigindo. Tem toda uma sensibilidade com isso, tem toda uma história que foi contada aqui hoje muito rapidamente, para todo mundo compreender a cabeça do Márcio Meirelles. Eu acho que no contexto de Salvador, ninguém vai ver uma peça do Márcio Meirelles sem compreender isso. E se o Joelzito Araújo fosse fazer um filme e também colocasse, teria um outro sentido. Mas eu acho que aqui, essa coisa do lugar tem
vários lugares. O lugar do teatro, o lugar do cinema, o lugar da mídia. Inclusive, o teatro, eu diria que ela tem muito mais essa facilidade de brincar com o pacto ficcional do que o cinema tem, do que a televisão tem. E no Brasil, retomando o que eu falava antes, no Brasil essa dificuldade é muito maior. Eu acho que em Londres, e não foi só o Royal Theatre que fez, né? Aquele filme lá atrás do Kenneth Branagh, que vem da mesma companhia, que colocou, se eu não me engano, o Denzel fazendo um papel. Enfim, isso tem um jogo de sentido de contemporaneidade que, colocado aqui, até mesmo colocado no contexto norte-americano, dentro do contexto norte-americano, gera outros sentidos, né? Eu estou dizendo isso para demarcar os lugares, né? E aqui só citando um aspecto do Sexo e as Negras, né? O Miguel Falabella, que está marcado no imaginário do público, inclusive pelo papel de Caco Antibes, de valorização do elemento ariano como superior, né? Que está dentro de um canal que está marcado pela ideologia, a estética da branquitude. Quando ele trabalha a mulher negra, dono da sua sexualidade, em um contexto de periferia, isso provoca um outro choque. Agora, esse é um lado da questão. O outro lado tem a ver com a sua dúvida. Eu, como atriz negra, já estou recusando, não quero mais me ver nesse lugar. Eu acho que o debate de Sexo e as Negras você tem que ver também o lugar dos posicionamentos. Então, um ator que está dentro do sistema industrial Globo e que quer tentar a carreira no sistema industrial Globo, ele vai ter muito mais dificuldade de recusar esse papel e vai ter muito mais dificuldade de se posicionar contra a reiteração desse imaginário do que quem está fora. Eu estou só trazendo questões. Da mesma forma que eu imagino o seguinte: você, quando está pensando de criar novos paradigmas para a dramaturgia nacional, e aqui, obviamente, eu e Márcio temos lugares diferentes de ofício, né? Toda a minha carreira foi voltada para o cinema e para a televisão. Eu nunca dirigi nenhuma peça, a não ser lá no passado universitário, de teatro popular, né? Mas eu não sou diretor de teatro, não penso teatro, gosto de teatro, mas não... Enfim, eu estou falando de outro lugar, de outro tipo de reflexão. Eu me perdi um pouco ao explicar isso agora, o que eu queria falar para você. Tá, Sistema Globo, Miguel Falabella. Então eu acho que no Sexo e as Negras, o debate de Sexo e as Negras, ele tem um lugar, ele é um debate simbólico muito mais complexo, porque junto desse debate tem uma recusa de um segmento importante da sociedade brasileira, que são as mulheres brasileiras, e temos que lembrar que foi as blogueiras negras que começaram esse debate, né? Uma recusa à representação da mulher na Rede Globo, né? Tem um homem que, mesmo sendo amigo de atrizes negras, e sendo, enfim, dentro desse sistema, eu acho, paternal do racismo brasileiro, né? Ele se sente numa posição confortável, porque ele se acha parceiro disso aí. Mas pelo fato também de ser suburbano, de vir da periferia do Rio de Janeiro, né? Ele, no entanto, no momento, e essa é a minha grande crítica, a minha primeira crítica, no entanto, quando ele vai denominar, vai dar um nome para a série, né, ele vai ignorar esse, digamos, esse embate nacional.
tanto o embate nacional quanto a representação dos negros na televisão Globo, o embate nacional que as mulheres negras fazem de mudar a representação sobre si mesmo, e vai criar um título, inicialmente, muito racista e sexista, né? Eu estou chamando a atenção disso porque eu não posso considerar que as críticas à representação da mulher no sexo e as negras estabeleçam um padrão para as minhas futuras produções ou para a peça as futuras peças do Márcio, ou seja, um tabu em que você não possa representar a negra na condição de subalterno, um tabu em que você não possa falar da sexualidade da mulher negra, né? Eu acho que a gente tem que separar essas coisas, porque senão, se nós acharmos que não entendemos onde está a profundidade da crítica, do meu ponto de vista, e generalizarmos isso como um futuro paradigma para a produção, aí nós caímos num lado perigoso da discussão de dramaturgia e de representação da população negra na dramaturgia. Cainelli, né, Thaís? Exatamente. Sim, mas só complementando, eu acho que é a mesma coisa. Parece que a discussão ela não é de dois lados. Parece que tem uma coisa que é uma coisa legítima do segmento da sociedade civil, em impor uma demanda, né, de não querer estar em algum lugar, representado numa personagem, de ficção dramática em um determinado lugar. Tem segmento civil que é legítimo, inclusive, essa demanda. Aí você tem, por outro lado, os criadores do programa, mas aí entendendo o sistema Rede Globo. E aí você tem um terceiro ponto, que são os criadores, que você colocou agora. Na sua fala eu acabei entendendo. Os criadores e fomentadores de dramaturgia. Joelzito, cineasta, roteirista. Aldri, dramaturgo. Márcio, senador, dramaturgo. Ana Maria, que está lá. Ana Maria, assim, são os que estão criando, que aí volta aquela questão que eu coloquei. Eu vou ter que, então, negociar com essas críticas e trabalhar a minha obra dentro de uma demanda que não é a demanda genuína do artista, da criação, da liberdade, né, de criação, das personagens, de falar de todos, de uma amplitude de universos profissionais, pessoais, sociais, sexuais, inclusive. Então, assim, me parece que é uma discussão, é um debate de três, né? Que né? Repetindo, a sociedade civil, os fomentadores e criadores das histórias e o sistema instituído aí de mídia, né? Que está meio que comandando, meio que pseudo-mediando, mas comandando. Então, essa é eu concordo plenamente com o Joel, que é uma questão bem delicada e que não deve ser desprezado esses três lados da questão, né? Eu vou retomar um pouco mais isso, porque é de fato um elemento complexo. Eu acho que a gente está no fio da navalha. Por isso que ela é melindrosa, essa discussão, né? Eu acho que o debate ainda não está... Tudo que eu li e tudo aquilo que eu concordo, né? Eu acho que ela ainda não foi ao fundo de tudo. Que é o seguinte: o Sexo às Negras, inclusive, vai ao ar no momento em que a Rede Globo, mais uma vez, num processo eleitoral do país, está manipulando a população brasileira em torno do seu candidato, que ela não quer evidenciar como seu candidato, né? O Sexo às Negras vem de um canal que todas as novelas precedentes, de um modo geral, só dá mais chance para os atores negros no papel de estereótipo. Então, eu acho que essa crítica, ela devia manifestar claramente esse elemento. Ela não podia ter ignorado esse elemento. Porque eu acho que esse é um momento que, para a democracia brasileira, que para a civilização brasileira, nós precisamos de discutir a Globo profundamente. A Globo é um elemento perigoso na sociedade brasileira. Isso não significa nenhuma recusa, não estou conclamando aqui como a direita faz
nenhum impeachment contra a Globo, sabe? Nenhuma destituição do poder da Globo, da família Globo, de ter esse canal. Mas acho que tem que ser cobrado as responsabilidades da Globo, não só para a democracia brasileira, mas para a cultura brasileira. Eu acho que esse é um elemento interessante, né, para fazer um debate mais profundo do lugar da Globo na cultura brasileira. A Globo como reafirmação da estética do branqueamento, da ideologia do branqueamento, né? Eu acho que isso está muito conectado às outras discussões, está conectado com a sensação que nós temos hoje de um país dividido, que eu acho que não começou pelo debate do litoral. Esse país estava dividido. O que me surpreendeu é que eu não imaginava que os conservadores estivessem em um número tão grande como se manifestou nas eleições, né? Mas as eleições me fez compreender que 40% desse país ainda continua muito conservador. Tem uma faixa ali de 20%, eu diria que está num elemento de transição. Mas tem 40% que eu não gosto, que eu não queria que fizesse parte do meu cotidiano, sabe? Que eu não queria que fosse meu vizinho, que sentasse do meu lado, que eu tenho medo, né? Portanto, esse é o momento em que nós temos de debater essa coisa também culturalmente e simbolicamente. Então é nesse sentido que eu acho que o debate do sexo e as negras devia ser feito, né? É o caminho que devia tomar, a direção que eu acho que devia tomar. E não como um paradigma, é isso que eu queria dizer. Isso, ele não pode ser entendido como um paradigma para todos nós, que nós agora não podemos falar, os autores não podem mostrar uma negra sendo estrupada, porque, sabe, é a reiteração de tanto de um estupro simbólico ou real que acontece na sociedade. Eu acho que a gente não deve misturar esses dois elementos. Eu, por exemplo, quando o Márcio relata essa peça que ele está criando, trazendo o caso lá da guerra étnica, né, da Europa, e colocar a mulher negra no lugar daquela que é violentada, eu acho isso sensacional. Eu percebo a força simbólica que isso tem, como que isso reverbera de forma inconsciente no público que vai ver. Eu acho isso muito mais interessante do que dizer, pô, Márcio, mas colocar uma mulher negra mais uma vez sendo estuprada, sabe? Não, eu acho pelo contrário. Eu acho que nós temos de discutir, sim, nós temos de produzir dramaturgicamente, demonstrar que a sociedade brasileira não pode fazer da negra a carne mais barata do mercado, né? Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É isso que eu queria demarcar. Gente, então, lembrando que a gente tem uma leitura dramática que vai acontecer agora. Sempre repito isso, né? O evento ele é expositivo, ele expõe novas dramaturgias de autores negros. Então a gente tem mais 5 minutinhos para a gente finalizar esse momento investigativo e partir para a obra dramatúrgica mesmo. Eu queria falar um negócio aqui. Márcio quer falar. Não, porque isso que o Josito coloca sobre essa discussão do lugar, de quem faz o discurso, isso é parte do discurso. Ou seja, e o papel da Globo, e o questionamento que o Brasil tem que fazer à Globo, e a cobrança que o Brasil tem que fazer ao novo governo, ao governo ainda existente, sobre isso, é muito sério. Eu acho que tem que ter uma medida muito séria em relação aos meios de comunicação, que não é censura. É exatamente a cobrança de responsabilidade, afinal é uma concessão pública de dar informações, de distribuir conteúdos. E isso tem que ser cobrado. Isso tem que ser cobrado por nós todos e a gente tem que cobrar do governo que faça isso, que não tenha medo de fazer isso. Né? Porque não é cercear a opinião do jornalista, porque o que está ali não é a opinião do jornalista. É uma ideologia dos donos do canal. E isso é muito sério. E eu acho que a discussão racial no Brasil, nesse momento, ou já há um tempo, passa por isso também, por uma discussão maior, mais política, porque não é só mais uma questão
de alguém que lhe discrimina por uma questão da cor. É uma coisa muito mais forte, muito mais pesada como isso. A manipulação de uma questão que é séria, num momento desse que joga de outro jeito, que bota lá no engraçado, que não deixa que as atrizes e os atores negros digam não a fazer aquele papel, porque senão eles não conseguirão outro papel nunca mais na vida, naquele veículo, que é importante. Eu acho que tem uma questão de mercado, de direita e esquerda, de capitalismo, socialismo, de elite e povo, que a gente que a questão racial já tem que entrar por aí, não pode ficar mais restrito a uma discussão só da discriminação da cor, da pele, da raça, etc. e tal. E aí eu queria falar uma coisa, porque quando ela falou aquele negócio, quando ela falou aquilo, eu me lembrei muito de Cabaré da Raça e do personagem que Regiane faz. Não sei se vocês já viram, mas tem uma personagem. Quando eu fiz Cabaré da Raça, também no processo colaborativo, foi assim: que personagem vocês gostariam de fazer que estariam na revista Raça? Ou seja, personagens que não são da favela, que não são, que estão na mídia. Então, e aí cada um escolheu um personagem. Regiane escolheu uma personagem que é uma pessoa negra, que nasceu numa família rica e que não considera o problema racial, porque ela não tem esse problema, porque ela é bem tratada onde ela chega, porque ela tem grana. Muito bem. No segundo ensaio, a Regiane travou que ela não conseguia ir para lugar nenhum com o personagem. Ela não conseguia improvisar, ela não conseguia fazer nada mais com o personagem. Ela travou, literalmente. Precisou eu criar uma cena para ela que toca os tambores, aí ela tem um barravento, ela baixa um negócio lá nela, e aí ela vira a Regiane de novo. Aí ela faz o discurso dela, Regiane, de negra, não, assim, a personagem tudo bem, mas eu, Regiane, sofro preconceito. Depois disso, aí ela conseguiu fazer a cena da porta, que também eu criei para ela, mas ela travou. Quer dizer, às vezes o ator também tem isso, entendeu? De travar um personagem porque não consegue entrar nessa pele do outro que é completamente ideologicamente diverso de si. O que George Washington fez com o personagem dele foi criar um amigo. Esse amigo é do movimento negro e através do amigo ele falava dele. Então ele falava como personagem de outro e através do amigo do personagem ele falava de si próprio. Bom, é isso que, sei lá, porque isso me veio na cabeça. Não sei. Ô, Márcio, mas só falar lembrando. É curioso. A Glória Maria, na minha impressão, tentou. Ela chegou a um determinado ponto que ela não aguentou mais. Esquecer, ignorar que ela era uma mulher negra e que sentia discriminação. Eu acho que a condição dela de mãe deve ter mexido muito com essa questão. Eu acho que uma filha de um diplomata africano, vindo da elite africana que está em Brasília, chegou no Rio de Janeiro, ela não vai esquecer a discriminação no Brasil. Ela não tem como negar. Eu estava lembrando aqui da Maria Seixas, que odiava ir para Copacabana, e se tinha uma coisa que ela não fazia mais, é se chegasse um amigo num hotel de Copacabana e chamasse para uma visita, ela não ia na porta do hotel para buscar o amigo. Porque ela sabia que ela ia ser vista como puta, apesar da fama. Né? Então não adianta o lugar da mulher negra, ou de origem, o lugar que ela conquistou, porque essa coisa na sociedade brasileira está lá. Né? Então, eu acho difícil para uma atriz, quando você fala, você é uma negra, que você não viveu a discriminação racial no Brasil. Eu acho que eu entraria em pânico, eu não encontraria referências para poder, tá entendendo? Enfim, então ela teria que ser transposta para a África do Sul, nem sei se é para a África do Sul, para Angola, sei lá onde.